Pastores, existem pessoas que estão no processo de libertação, né? Muitas acham que é uma coisa rápida, vai lá, confessa, se arrepende e já. Mas também existe o processo de cura, de reeducar a mente, né? Como que é isso? Então, depois que a pessoa passa por esse processo de cura e libertação, que ela se dispõe a mudar a vida, realmente ser uma nova criatura, existe um tempo para ela caminhar nisso. E o mais importante é que ela persevere. Porque geralmente a pessoa que vai buscar a cura e libertação não é uma criança, um adolescente, já é uma pessoa adulta que já tentou muitas coisas durante a vida dela, buscou em muitos lugares errados, e cada vez que ela vai buscar, ela joga uma semente naquele lugar. E aquela semente vai crescer, vai virar um plantio aquilo. E não vai ser uma colheita, uma semente boa que da hora para outra vai apagar aquele fruto ruim, aquela plantação ruim e vir uma boa. Então existe um tempo para isso acontecer. O que faz as pessoas desistirem é não perseverar. Elas acham e creem que a libertação é um passe de mágica, assim, eu vou lá, faço isso, como ela muitas vezes era acostumada, né, no mundo secular, eu vou lá, faço um trabalho, um despacho, tal, e acontece aquilo na minha vida, só que depois lá vem a consequência, né, não consegue permanecer nisso. Muitas pessoas, elas têm uma vida toda errada, ficam anos e anos, décadas errado, no pecado, no erro, na promiscuidade, no vícios, aí aceitou Jesus, quer libertação. Então, o Eclesiastes fala sobre o tempo de Deus. Tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo para plantar, para colher, né? Para sorrir, para chorar. Ou seja, eu preciso ter constância. Me posicionar em Deus e ter constância e aguardar. A palavra diz que para nós não nos preocuparmos com o que comer e beber. Então, ou seja, o básico você vai ter. Não se preocupe com isso. Mas o extraordinário é da obediência. Então, eu conserto a minha vida, eu chego diante do Senhor, eu me conserto com o Pai, peço perdão, a partir dele eu agrado o coração dele. Você vê no Salmo, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. O desejo do coração das pessoas não é básico, é algo a mais. Ele realiza o desejo do coração das pessoas, entende? Então, precisa ter constância, avançar, não olhar para trás, construir muros, lugares que você caiu, que você era uma fragilidade da sua vida, era promiscuidade, era algum tipo de vício, construa muros. Tem problema com promiscuidade, não fica com a TV no quarto, fica na sala, não fica o telefone no quarto, fica na sala, construa muros, constância, e você vai vencendo, né? Você nunca vai vencer o inimigo, você precisa fugir, fuja da aparência do mal, entende? Sim. Isso é. Todo dia, fuja da aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Exatamente. O ministério de vocês acredita muito em heranças espirituais. Sim. Só que a gente ouve muitas pessoas, muitos crentes dizendo que Jesus já levou com ele isso, já pagou, né, na cruz. Sim. Na verdade, a gente diz o que a palavra diz. A Bíblia diz que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos da terceira e quarta geração. Entende? Jesus levou sim, mas o pecado que eu entreguei a ele. Por isso eu preciso ir à cruz. A cruz não é automática. Isso é o maior erro que existe. A cruz não é automática. Eu tenho que ir a Cristo. Senhor, eu me arrependo. Por isso. Ele pagou o pecado que foi até ele. Eu fui até o Senhor, confessei meu pecado, ele é apagado. Veja, muitas pessoas estão na igreja doentes. Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. Por que tem tantas pessoas doentes? Pessoas enfermas, porque não foi até a cruz. E não até confessou. Seria o quê? Confessar, chegar nos pés do Senhor com o coração arrependido. Mas tem que ter alguém junto, né? Esse processo. Eu preciso aceitar Cristo. Confessar para Ele. Confessar um ao outro. Né? Para ser curado, se arrepender para ser cancelado, porque nos pés da cruz. Em Tiago, ele fala assim, no confessar e uns aos outros para serem curados, e ele diz assim, vírgula, muito pode em sua eficácia a súplica dos justos, ou seja, quem são os justos? São pessoas, né, que andam em justiça, que andam de acordo com a palavra de Deus. Então não é a minha própria justiça, é de acordo com a palavra de Deus, aquilo que Deus tem por justiça. Então, Deus não nos deixou para vivermos sozinhos,
Porque seria muito fácil eu chegar no meu quarto, né, atrair meu marido, vou lá, oro para Deus, choro para Deus, né, Senhor, me arrependo e tal. Ok, Deus já sabe que você fez isso. Sim. Ele sabe todas as coisas. E Satanás também sabe. Satanás vai te acusar. Aí você precisa fazer o quê? Precisa confessar para o marido. Então você vai buscar uma libertação, você vai buscar um conselho do pastor de como fazer isso, de que forma, orar junto para que haja, né, o momento certo para fazer essa confissão, mas precisa ser confessado, porque senão o Satanás, né, os demônios vão ficar te acusando. Você não vai se achar digna de fazer alguma coisa porque você fez isso com ele, e ele fica te acusando. Essa voz que a pessoa escuta não é a voz de Deus, é a voz do inimigo acusando. Quando ela chega e confessa, acabou. O inimigo não tem mais procuração. A promissória foi rasgada. E a pessoa tem paz. Um outro equívoco muito comum na área de libertação, falando de herança, você vai ver no Velho Testamento, no último livro, o Senhor diz, não esqueça da lei de Moisés, não esqueça da lei. Sim. No Novo Testamento, Jesus está falando, eu não pense que eu vim revogar a lei. Sim, mas eu vim para cumprir. Ou seja, e ainda ficou muito pior. Lá, se eu cometesse um assassinato, era um pecado. Agora, se eu pensar, já é um pecado. Lá eu tinha que cometer um adultério. Agora, se eu pensar, então ficou muito pior. Ele acrescenta uma outra lei. Ame um ao outro. Ame, perdoe. Então fica mais difícil ainda. Muito mais complexo ainda. E quando a gente faz esse processo, né, de reconhecer, se arrepender, de cancelar, né, e ir até a pé da cruz, a gente cancela essas heranças espirituais, né, malditas, para os nossos filhos. Eles não vão precisar estar pagando por isso. Não. Isso? Se os pais se converteram, também fizeram um processo de libertação e estão vivos, ok, você renunciou às heranças e a partir dali, você, a sua geração, seus filhos, netos, toda a sua geração estão resolvidos. Agora, se você fez processo de libertação, os pais não são convertidos, ainda estão na idolatria, no ocultismo, existe ainda uma herança em construção. Sim. Você precisa renunciar a essa herança aí, porque eles estão cometendo uma herança. Pecados e pecados, e essa herança em construção vai voltar a ter maldição para a sua vida. Então, até a gente, enquanto a gente vive, a gente constrói heranças benditas ou malditas. Igual um patrimônio, né? Hoje você tem um apartamento, por exemplo, e um carro. Né? Se você morrer, se vocês morrerem, os filhos de vocês vão ter um carro e um apartamento. Mas vocês não morrem, vocês vão viver mais, né? Em nome de Jesus, mais, sei lá, até 70 anos, 80 anos para frente. E aí vocês vão construir outros bens, vão ter mais apartamentos, casas, sítio. Essa herança está em construção. Então, quando os pais, né, ainda continuam no pecado, continuam desagradando a Deus, porque a lei em Êxodo 20 fala, né, que Deus visitaria a iniquidade, ou seja, o pecado dos pais nos filhos, ou seja, quem vai pagar é a próxima geração. Aí existe também, os teólogos gostam de Ezequiel 18, né, que fala assim, se os pais comerem uvas verdes, não vai embotar os dentes dos filhos. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com a lei da herança, isso tem a ver com a lei da responsabilidade. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Então, o que é a alma que pecar? Se eu saio daqui e cometo um assassinato, quem vai pagar pelo crime? Meu filho? Não, eu. Mas a consequência de eu estar na cadeia, de não ser uma mãe presente, a consequência atinge a próxima geração. Entende? Então, existe uma diferença entre o pecado pessoal e a consequência desse pecado que vai atingir a próxima geração. Na Bíblia, a gente tem o exemplo de Cã, né, filho de Noé. Então, acontece toda aquela situação, ele vê, né, e desonra Noé na tenda, que ele estava nu, porque ele se embriagou. E Noé amaldiçoa Canaã, que seria o filho de Cã, ou seja, ele amaldiçoa o neto. Ou seja, a herança vai para o neto, uma herança maldita. E não necessariamente a herança visita o filho. Ela pode não visitar o filho, mas visitar o neto ou o bisneto. Então, você olha para o filho, por exemplo, o comportamento dele era do teu bisavô. Mas não visitou no pai e não visitou em ti. Visitou no filho ou visitou no neto. Então, a herança ele pode usar na primeira, na segunda, na terceira ou... até a quarta geração, né? E
eu passei por um processo de libertação, minha esposa passou pelo processo de libertação, mas os meus pais ainda continuam em pecado. O que ocorre a partir disso? Se eles estão em pecado, estão vivos, precisa renunciar. A cada tempo renunciar, reconhecer o pecado deles. Eles são idólatras, por exemplo, né? Senhor, eu reconheço que meus pais são idólatras, papai, eu peço perdão pelo pecado deles e eu renuncio a essa herança maldita de idolatria da minha vida, meus filhos, em nome de Jesus. Dou uma ordem. E dou uma ordem, tudo que veio por causa dessa idolatria, consequência do pecado dos meus pais, não tem problema na minha vida. Então Cai fora. Vai ter que ir orando, fazendo... E orar porque eles se convertam. Exato. Para que eles se convertam. Exato. E sempre com alguém que... Orando em concordância, né? Exato. Um ora, outro concorda, o casal ora, um ora, outro concorda. Precisa, a oração de concordância é um presente para o crente, só precisa praticar, né? E a herança espiritual, ela também vem como sintomas no corpo? Doenças também são heranças espirituais Com ou certeza absoluta. Se, por exemplo, vamos dizer que eu tive um caso há muito tempo atrás, a avó abortou, né? Olha só a loucura, né? Foi lá e abortou. E aí não visitou na filha, mas visitou na neta. Doença autoimune, incurável, as olhos da medicina não cura. Quando você entende que essa doença é consequência de um espírito de morte causado pelo antepassado, e a mãe é crente, a mãe entende a herança pela fé, ela reconhece o pecado de morte e de aborto, pede perdão, renuncia à herança, dá uma ordem para que os demônios saiam, a criança cura. Já vimos casos, eu atendi um caso que a criança tinha problema de autismo, ela não falava, atendi, o pai veio me visitar esse dia aqui no nosso ministério, e ele falou assim, no dia seguinte o filho falando, Nossa. comendo sozinho, eu recebi um vídeo, ele comendo sozinho, feliz da vida, porque o pai renunciou à herança de idolatria, ataca a cabeça, pescoço, você tem problemas. Entende? Então é muito sério a herança. O cultismo também. Então a herança é uma maldição. Né? Precisa renunciar a isso aí para que a tua família viva bem. Os filhos, geração futura. Essas raízes, elas sempre têm um começo e vai chegar nas próximas gerações e vai ter um fim. Então, a gente estava falando sobre o ocultismo, né? A gente consegue elencar algumas dessas doenças assim, que estejam relacionadas ao ocultismo para chegar nessa doença que essa criança possa ter? As Então, raízes, né? a gente vê assim, a gente vai buscar a causa pelos sintomas, né? Então, pela prática, isso é pela prática mesmo da libertação, nesse tempo que a gente tem feito, a gente começa a investigar os sintomas que a criança ou que a família tem. Por exemplo, tem sintomas de loucura na família, tem muita gente que é internada em locais, né, específicos, clínicas psiquiátricas, pessoas com depressão de anos, que não é uma depressão hormonal e nem uma depressão por estar triste, por a morte de alguém, é uma depressão que a pessoa toma remédio e nunca melhora. Então a gente percebe pelos sintomas e vai buscar as heranças, você vai ver que os avós, os antepassados, né, trabalhavam com o ocultismo. O que é o ocultismo, né? É aquilo que Deus abomina, que é consultar demônios, consultar necromantes, fazer feitiços, bruxaria, tem muita pagelância, né? O Brasil era um país, né, com muito índio, então os índios tinham as suas culturas, seus costumes, e isso veio impregnado, né, na cultura. Outros também vêm de regiões afro, por exemplo, o próprio carnaval é uma festa típica, né, que veio lá dos africanos, que começou com os escravos e tal, então eles sincretizaram aquilo tudo e virou uma festa popular. Mas, na verdade, a raiz dele não é uma festa popular, é uma festa que tem a ver, né, com coisas pagãs. Exatamente. Né, é carnaval, uma festa do corpo, da carne, né, onde tudo pode, tudo liberado. As pessoas vão numa festa dessa sem ter conhecimento desse, mas herda. Exatamente. Acabam declarando palavras, fazendo declarações, adorando outros deuses com aquelas palavras, aquelas músicas. Exato. Por não conhecer a verdade, meu povo padece porque falta conhecimento. E daí a gente percebe, né, que um dos sintomas desse tipo de herança, né, o ocultismo, a própria idolatria,
é que prende a mente, a cabeça, o pescoço da pessoa. Então a gente consegue perceber que pessoas com muito problema de tireoide, com problemas, né, de doenças autoimunes, loucuras, até vícios, surdez, cegueira, mudez, tem a ver com essa região da cabeça, porque geralmente é a região que ela é ofertada para os demônios. Por exemplo, você vai ver no Espiritismo que quando há a incorporação, é a mente, é a cabeça que é dominada. Então a pessoa vai psicografar, é a cabeça que fica... A cabeça manda o comando para a mão escrever. Mas quem está nela, né, é um demônio, é um espírito imundo, né, que está sobre ela, se disfarçando, né, que é um ente querido e tal, e a pessoa acaba, né, comovida, acreditando naquilo. É uma mentira e é uma Mas é uma mentira. Deus fala que é proibido consultar mortos, né, necromancia, porque na verdade isso não existe. Porque quando a pessoa morre, ela dorme. E no dia que Jesus voltar, ela vai ressuscitar e vai ou para o céu ou vai para o inferno. Aí é Deus que vai dizer para onde que ela vai, né? Mas não cabe a nós fazermos isso. E quando é invocado, quem vem, na verdade, não são as pessoas. São os demônios, familiares que conhecem a pessoa. Conhece tua avó, conhece teu pai, tua mãe. E aí, como ele estava na família, a pessoa assim, nossa, mas ele falou uma coisa que só minha avó sabia. Porque ele estava lá, os demônios andam ao nosso derredor. Né? E também outra coisa para compartilhar com isso aqui é os demônios territorialistas, né? Tem demônios, sim, territorialistas. Eles tomam lugares, por feito sacrifícios, espírito de morte. E às vezes tem imóveis que tudo estraga, tudo dá problema, tudo dá problema. Então eu já fui, inclusive, no imóvel, às vezes tirei uma foto, estava lá. A imagem do inimigo não sai da parede, se pinta, volta a imagem, entende? Então são lugares consagrados, assim, entende? Então precisa realmente ter no coração isso. Com certeza. É que ele foi para outra linha, né? Eu fiquei pensando na casa de Porto Ficou o quê? Na casa que a gente morou de